Seja muito bem-vindo a mais um encontro Almoçando com o Contador, com a presença do Dr. Carlos Vilela. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço. Então, hoje é o nosso segundo encontro, na qual estamos já conversando sobre a reforma tributária. E hoje estamos trazendo um assunto bem específico, então a live vai ser curtinha, mas fiquem bem à vontade na questão de sugestões, dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É um imposto sobre o pecado. De que veio esse termo, doutor? É real? Ele existe mesmo ou não? Fique à vontade, doutor. Bom, tá bom. Muito obrigado mais uma vez, né? Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que de fato é extremamente importante. E hoje a gente vai falar sobre o imposto sobre pecado, né? Primeira coisa, vamos dar uma desmistificada sobre essa questão do pecado para que a gente não tenha interpretações muito diferentes do que a lei pretendeu. O imposto sobre pecado, na verdade, se refere ao imposto seletivo. O imposto seletivo é mais um tributo que foi criado justamente com a mudança na Constituição feita pela Emenda Constitucional 132, lá no dia 20 de dezembro de 2023, como nós já falamos. E que, na sequência, agora mais recentemente, no dia 16 de janeiro de 2025, foi regulamentado pela Lei Complementar 214. O que trouxe de importante a Lei Complementar 214? Ela instituiu no Brasil a contribuição sobre bens e serviços, ela instituiu no Brasil o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada da União e dos Estados, o Comitê Gestor do IBS e mais um imposto, que é justamente esse que nós vamos falar, que é o chamado imposto seletivo e que tem sido carinhosamente apelidado de imposto sobre pecado. Vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, com a mudança da Constituição, nós tivemos uma mudança bastante importante no artigo 153 da Constituição, que é o artigo que atribui competência para a União instituir os seus tributos, os seus impostos. Lá no inciso 8, que foi inserido, né, nessa mudança pela Emenda Constitucional 132, diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre produção, extração, comercialização ou importação e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a gente desmistificar é o seguinte: este apelido imposto sobre pecado é justamente porque ele tem essa característica constitucional, que naturalmente foi observada pela lei complementar, de tributar mais aqueles bens e serviços que tenham essa característica de serem prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Basicamente, quando a gente fala de imposto sobre pecado, nós estamos falando sobre esse tributo que tem uma natureza que nós chamamos de extrafiscal, ou seja, além do aspecto arrecadatório de todo o tributo, ele tem uma característica extrafiscal que, diga-se de passagem, está muito ligado ao IPI, porque o IPI ele tem essa característica extrafiscal, ou seja, incentivar ou desincentivar o consumo de determinados bens. Se a gente fizer um passo atrás e conversar um pouquinho sobre o IPI ele tem essa característica da essencialidade. Ele é mais gravoso naqueles produtos menos essenciais e a carga tributária deve ser menor naqueles mais essenciais. Então, essa característica, ele traz um conceito da extrafiscalidade. Tanto é verdade que é um tributo que excepciona alguns princípios da legislação, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Muitas vezes nós observamos, por ato normativo, alteração na alíquota do IPI para incentivar, em dados momentos, mais ou menos o consumo de determinados produtos e bens, né? A gente já viu, por exemplo, no passado recente, a redução da alíquota sobre a linha branca, né, os chamados geladeiras, fogões, etc. Por quê? Porque o governo, naquele momento, queria incentivar o consumo para aqueles bens. Então, essa é uma característica da extrafiscalidade que está presente no IPI. Por que eu trago o comentário sobre o IPI quando a gente vai falar de imposto seletivo? Pelo seguinte, quando a gente olha a fase de transição, a gente vai ver que nós teremos, ano a ano, uma mudança, alguns tributos sendo extintos, outros sendo, com a carga tributária sendo reduzidos, outros, né, como é o caso do IPI, sendo, como a gente chama, desidratados, ou seja, a gente tem todo um período de transição que já está estabelecido na lei. E em 2027, nós teremos uma mudança muito importante neste imposto federal extremamente importante, chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E neste mesmo ano, nós teremos o início do imposto seletivo. Então, na verdade, nós vamos observar que, como tem sido dito pela doutrina, o imposto seletivo ele vai substituir uma parte do IPI que está sendo, como dito, desidratado. O IPI, na verdade, ele vai ficar para apenas alguns produtos especificamente. E aí entra o nosso imposto seletivo, que foi previsto no artigo 153, inciso 8 da Constituição, como mais um imposto de competência da União, e que foi regulamentado pela Lei Complementar 214, lá no artigo 409. Ok. Doutor Carlos Vilela, deixa eu apresentar
apresentei lá no começo. Ele é advogado, administrador, foi instrutor da Escola da Receita Federal, a ESAF, especialista em direito tributário e com MBA em gestão da tecnologia da informação. Ele ministra os cursos tanto na visão governamental, o impacto que a reforma tributária vai trazer para os estados, municípios, né, a União, e a parte da empresa, né? Doutor, essa questão do impacto nas empresas, o que o doutor poderia nos trazer como primeiros passos em que a empresa ela deveria buscar se atualizar ou ajustar alguns processos internos? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante, porque aqui o nosso público é basicamente público privado, né, empresarial, contadores, colegas que trabalham, enfim, uma quantidade de colegas que trabalham no ecossistema fiscal, como a gente chama, e que é extremamente importante, um serviço de alta demanda neste momento, para a adequação da conformidade das empresas e até mesmo de pessoas físicas que também serão contribuintes, né, já que a base de contribuintes ela é bastante extensa e que precisam se adequar à mudança promovida pela reforma tributária. Eu gosto de dizer assim, para deixar bem claro, nós estamos diante da maior mudança fiscal, econômica, social, jurídica do Brasil dos últimos 40 anos, né? Para que a gente tenha condição de mensurar isso, esses tributos que estão sendo extintos, eles correspondem em torno de 12 a 15% do PIB brasileiro e eles estão sendo substancialmente alterados pelo novo modelo tributário que tem características de apuração, de edificação, como nós chamamos, bastante diferentes, porque o Brasil está migrando aqui para um modelo chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E mais do que isso, né, ele faz mudanças procedimentais, como a criação do comitê gestor, ele traz aí a questão da competência compartilhada. Então, respondendo à pergunta, né, o que as empresas precisam fazer? Eu sempre digo o seguinte, a gente não consegue mudar praticamente nada se nós não tivermos a capacitação adequada. Então, convido a todos para que participem das nossas capacitações, são momentos extremamente importantes. Normalmente, os alunos, eles saem com uma percepção de que, de fato, é uma capacitação extremamente importante, extremamente prática e será extremamente necessário já nesse segundo semestre, porque como primeiro passo para essa mudança, nós temos a mudança da nota fiscal eletrônica. E esse ponto parece algo simples, porque a gente diz assim, isso tem a ver lá com o meu fornecedor de sistemas, etc., mas ele mexe nos processos internos. Ali a gente consegue ver que a reforma tributária deixou de ser uma lenda que a gente escutou há muitos anos, né? Eu me formei, me especializei, me graduei, enfim, escutando isso, como algo prático, em que a nossa nota fiscal eletrônica ela já terá o campo para o recolhimento desses novos tributos, seja eles a CBS, o IBS, tanto da parcela municipal quanto da parcela estadual, e o imposto seletivo. Então, eu penso que a nota fiscal eletrônica, ela acaba, ao mexer no processo interno da empresa, ela acaba tangibilizando, deixando mais próximo esse tema tão gigante, complexo, chamado reforma tributária. Logo na sequência, a gente vem num momento extremamente importante, que é a fase de testes. Na fase de testes, nós já teremos um recolhimento, e ainda que uma alíquota reduzida, uma alíquota de 1%, mas nós já teremos um recolhimento experimental. E mais do que isso, o contribuinte ele está obrigado a implementar todas as obrigações acessórias que começam com a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, a gente já viu esse processo começar lá em 2006, com a criação do SPED, ela é o primeiro passo para uma mudança em todas as escritas contábeis, fiscais, etc. Então, resumindo, né, o que nós temos aqui de efetivo para essa adaptação? Entender a extensão dessa mudança, entender a questão tanto operacional quanto estratégica, porque quando nós temos uma nova legislação que muda completamente os produtos e serviços que são incentivados, a gente tem um direcionamento, uma mudança no direcionamento tanto do consumo quanto da produção no Brasil. Acho que isso é uma questão estratégica que o empresário que não se ativer a essa questão, ele pode perceber uma mudança de comportamento do seu volume de vendas e, a partir dali, começar a adotar normas de governança e compliance que sejam adequados, se preparar para uma apuração de um tributo que tem natureza não cumulativa, os créditos que são feitos quando eu adquiro bens e serviços, e esse conceito de bens, eu repito, ele é amplo, ele envolve bens materiais e imateriais. Então, a gente tem um conjunto bastante importante de mudanças que, basicamente, em resumo, mexe em todos os processos do ecossistema tributário e fiscal das empresas e também muito forte na estratégia empresarial, ou seja, naquilo que o meu cliente vai querer consumir e também naquilo que talvez eu tenha que direcionar os meus esforços para produzir, porque
mexe completamente na questão que a gente conhece como incentivos fiscais, redução de base de cálculo, etc. E isso mexe naturalmente com o comportamento do consumidor do nosso cliente. Certo. Trazendo um pouquinho essa visão estratégica, a necessidade da empresa criar cenários. Então, na verdade, conhecer a própria movimentação do seu negócio, criar um cenário e simular cada situação de acordo com o impacto que a reforma tributária vai trazer para o seu negócio. Doutor, finalizando agora a última parte do nosso encontro hoje, trazendo um pouquinho sobre essa questão que eu vejo que é um ponto muito forte na reforma, é a questão do local de incidência da tributação. Doutor, poderia trazer um pouquinho desse assunto? Perfeito, claro. A gente teve uma briga judicial muito grande, legislativa muito grande, para fazer uma mudança da tributação, que no Brasil hoje ela é preponderantemente na origem. A tributação nossa é preponderantemente na origem. Alguns autores, e eu concordo, eles comentam que na verdade nós temos um modelo de tributação misto, em que parte é na origem, parte é no destino. Isso acontece, por exemplo, quando nós vamos recolher o imposto sobre serviço, que por vezes é no local do estabelecimento, por vezes é no local da execução. Isso acontece, por exemplo, no recolhimento do ICMS sobre operações interestaduais, em que a gente tem uma alíquota interestadual. Isso acontece no diferencial de alíquota, enfim, em vários momentos. Então, daria para dizer que a gente tem um modelo preponderantemente tributado na origem e, por vezes, no destino. A mudança que a reforma tributária chancela de vez é que a tributação ocorrerá no destino. Quando nós olharmos ali lá pelo artigo 4º, em que fala do momento do fato gerador, do momento da operação, em que momento se tributa, e ali está vinculado à competência, ele vai sempre remeter ao destino. Com isso, nós temos uma mudança bastante grande na operação interna das empresas, porque por vezes eu estou acostumado a conhecer a legislação do meu município, a legislação contábil do meu estado e em cima desse conjunto de normas que eu estruturo a minha precificação, as minhas classificações fiscais, o meu preço de venda. E agora nós teremos então que entender que a tributação tomará por base aquela do local de destino. Quando a gente fala isso, assusta, porque me parece o seguinte: poxa, antes eu conhecia aqui a legislação do meu estado, que já é bastante complexa, eu conheço a legislação do meu município, consequentemente eu conheço as hipóteses de incidências, o fato gerador, as alíquotas, e agora eu vou ter que conhecer então toda a tributação dos 5.568 municípios, das 27 unidades da federação. Essa é uma verdade. O que atenua um pouco esse grau de dificuldade é que nós estamos também recebendo uma legislação uniforme em todo o território nacional. Isso é um grande facilitador. Nós teremos um cadastro único nacional que facilita o processo de inscrição municipal e estadual no local em que o contribuinte vende, que a empresa vende, e também teremos uma legislação a princípio uniforme, preponderantemente com alíquotas referenciais, ou seja, com alíquotas também uniformes. Então facilita este processo. Mas essa mudança da tributação do destino, ela muda completamente a forma de recolhimento do setor fiscal e ela muda também a relação de maiores ou menores contribuintes para os municípios e para os estados. Ou seja, ela muda completamente o cenário interno da área fiscal, da área tributária, e ela muda também dentro da administração tributária praticamente tudo, né, em relação ao que os entes tributantes estão acostumados. Então, a tributação no destino é algo extremamente relevante. Ela tende a desconcentrar, né, a descentralizar a tributação excessiva, né, nos grandes eixos, e oportuniza que os municípios possam revisar as suas práticas para recolher adequadamente aquela tributação decorrente do consumo de bens e serviços dos seus municípios, da sua população, e, consequentemente, também observar o movimento inverso, quando aquela empresa, aquela indústria que tributava, ou aquela construtora, enfim, aquele prestador de serviço que tributava preponderantemente no meu município, que agora, por conta da nossa regra, vai ter que fazer o recolhimento no local de destino. Então, isso é uma mudança bastante importante, que tem um impacto tributário, arrecadatório, orçamentário bastante importante. Tá certo. Doutor, muito obrigada. Estamos também à sua disposição. De repente, precisa de um treinamento interno na sua empresa, né? Poderemos criar um treinamento específico para a necessidade da empresa. Algo também com consultoria interna, de ajuste, um diagnóstico interno da empresa na questão dos procedimentos, como, olha, o local é o destino, a apuração dos tributos, né? Como que está esse desenvolver da sua atividade, né? As aquisições, as vendas. Então, toda essa parte nós estamos ao seu lado. Pode entrar em contato conosco, deixando aqui a sua dúvida. Muito, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Até a próxima.